Olá, tudo bem? Nossa aula de hoje será sobre o conteúdo advérbio. Eu sei que a gente costuma, às vezes, repetir conteúdos nas nossas aulas, mas é muito importante que a gente repita ou faça essa repetição por conta do nosso livro, né? A gente trabalha com 2 livros e o livro de português, os livros de português 2, eles são o livro de gramática e o livro de interpretação, que é esse aqui, Geração Alfa, do 7º ano. Então a gente vai trabalhar ao longo do ano os conteúdos que estão nos 2 livros. E aí, às vezes, pode ser que o mesmo conteúdo que estava lá na gramática apareça nesse Geração Alfa e a gente vai rever. É muito bom, é importante que vocês vejam esses conteúdos, porque quanto mais ficar gravado na cabecinha, melhor. Então vamos lá, vamos falar sobre advérbio. O que é isso, né? Que classe gramatical é essa, tá? Gente, advérbio é aquela palavra, né, ou um conjunto de palavras que vão ampliar informações sobre o verbo, tá? E quando é que ele vai ampliar? Ele vai indicar circunstâncias que estão acontecendo na ação. Que quando você sabe, o verbo ele representa uma ação. Então essa ação, ela vai vir com informações e essas informações a mais são os advérbios. O advérbio, gente, ele é uma palavra invariável, ou seja, não tem variação, não vai mudar, não ocorre mudança, né? Com os advérbios, eles sempre estão da mesma forma, eles não têm flexão nem de número e nem de gênero, tá? E aí nós temos as classificações dos advérbios. Como é isso, professora? A gente sabe que advérbio não é só uma palavra de um único jeito. A gente tem uma classificação dessa classe. Como é que eu posso defini-los? A gente tem advérbio de dúvida, onde tem algumas palavras que vão expressar isso, como por exemplo, talvez, acaso, provavelmente, são algumas dessas palavras. Nós podemos também ter advérbio de intensidade. Nesses advérbios de intensidade, a gente vai ter algumas palavras, como por exemplo, muito, pouco, bastante, mais, menos, né? São advérbios de intensidade. E nós temos também advérbios de modo, o modo como está acontecendo aquilo. Por exemplo, mal, assim, devagar, melhor, depressa, são alguns dos advérbios de modo. Nós também temos advérbios de lugar, como por exemplo, abaixo, acima, perto, longe, atrás, né? Então, são advérbios de lugar. Nós temos também advérbios de tempo, que eu acho que deve ser um dos mais fáceis para você identificar dentro de uma frase, que são falando agora, à noite, pela manhã, amanhã, cedo, depois, né? São palavras que são fáceis de identificar. Eu acredito que sejam das mais fáceis que vocês conseguem identificar fazendo aí uma análise. E aí nós temos também advérbios de afirmação. Como são esses advérbios, né? Sim, certamente, efetivamente, realmente, são alguns dos exemplos. E aí nós temos, por último, advérbios de negação, né? Se a gente tem advérbio de afirmação, nós também teremos advérbios de negação. Quais são eles? Não, nem, nunca, jamais e etc. Tem outros tipos de palavras que podem abranger esse grupo. Eu espero que essa explicação tenha ficado um pouco mais fácil de entender, porque esse conteúdo está no livro de vocês, lá na página 100, tá? Do livro Geração Alfa, onde a gente vai trabalhar só uma explicação sobre o que é advérbio, qual é a serventia dele, a gente já viu isso. O advérbio ele vai acrescentar informações sobre a ação, dizendo qual foi a circunstância que essa ação aconteceu. E aí nós vimos também as classificações do advérbio, que é de dúvida, intensidade, modo, lugar, tempo, afirmação e negação, tá? Então eu acredito que tenha ficado um pouco mais claro, tá? Que o conteúdo que tem no livro de vocês é básico e simples assim. Eu espero que tenha dado para entender alguma coisa, tá bom? Beijo, até a próxima aula.